Os irmãos tiravam a jovem escrava de sua mãe e falavam calmamente para ela não fazer nada, pois acreditavam que por serem filhos do coronel, podiam fazer qualquer coisa com ela. E se eu te dissesse que, em uma fazenda do Brasil imperial, um pai jamais imaginou que seus próprios filhos escondiam uma face tão sombria e cruel? O que aconteceria quando esse segredo viesse à tona de forma devastadora? Antes de descobrir essa história impactante e emocionante, me conta, de qual cidade você está assistindo? Deixa aqui nos comentários. E se você gosta de histórias que mexem com a alma e fazem refletir, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma narrativa incrível como essa. Agora sim, vamos à história. O silêncio da noite na fazenda Bela Vista era diferente. Não carregava o peso do desespero que assombrava outras propriedades da região. As senzalas, embora simples, eram limpas e bem cuidadas. As pessoas que ali viviam tinham comida suficiente, roupas decentes, e algo raro naqueles tempos, eram tratadas com um mínimo de dignidade. Tudo isso graças ao coronel Vicente Albuquerque, um homem que, apesar de viver em um sistema brutal, tentava amenizar o sofrimento alheio dentro dos limites que julgava possíveis. Mas o que o coronel não sabia era que, quando o sol se punha e ele se recolhia aos seus aposentos, outra realidade emergia nas sombras de sua propriedade. Seus dois filhos, Rodrigo e Antônio, de 24 e 22 anos respectivamente, eram a antítese de tudo que seu pai representava. Eles haviam crescido ressentidos com o que consideravam fraqueza paterna, com sua bondade excessiva para com aqueles que eles viam apenas como propriedade. Nas ausências do pai, quando ele viajava para a cidade ou visitava fazendas vizinhas, os irmãos revelavam sua verdadeira natureza. Naquela madrugada de abril, algo terrível estava prestes a acontecer. Rosa, uma mulher de 40 anos que trabalhava na lavoura desde criança, acordou com um pressentimento que lhe gelou o sangue. Ela se levantou de seu catre e caminhou até onde sua filha, Clara, dormia tranquilamente. A menina tinha apenas 16 anos, mas já possuía uma beleza delicada que chamava atenções indesejadas. Rosa havia percebido os olhares dos filhos do coronel, tinha visto como eles a observavam quando passava carregando cestos de roupa ou trabalhando nos jardins da casa grande. E aquele pressentimento, aquela sensação de perigo iminente, não a deixava em paz. Ela não estava errada. Enquanto Rosa observava sua filha dormir, na casa grande, Rodrigo e Antônio terminavam de traçar um plano que vinham discutindo há semanas. Pai viaja amanhã cedo para a capital, Rodrigo disse ao irmão, um sorriso cruel brincando em seus lábios. Ficará fora por pelo menos 5 dias. Será a oportunidade perfeita. Antônio assentiu, seus olhos brilhando com uma malícia que faria qualquer pessoa decente estremecer. A menina é jovem, bonita, e sua mãe não tem como nos impedir. Será a nossa serva particular. Faremos o que quisermos, quando quisermos. Os dois homens riram, brindando com aguardente, completamente alheios à monstruosidade de suas intenções. Eles haviam crescido acreditando que seu sobrenome lhes dava direito sobre as vidas das pessoas que trabalhavam na fazenda. O fato de seu pai pensar diferente era, para eles, apenas uma excentricidade de um homem envelhecido, fora de sintonia com seu tempo. Eles não tinham nenhuma intenção de seguir seu exemplo quando finalmente herdassem a propriedade. Ao contrário, planejavam corrigir o que viam como erros de gestão, restaurar a ordem apropriada das coisas. O amanhecer chegou com uma névoa fina que cobria os campos como um presságio. O coronel Vicente, um homem de 60 anos com cabelos grisalhos e olhos bondosos, despediu-se de seus filhos após o café da manhã. Cuidem da fazenda enquanto estou fora, ele instruiu, confiante de que sua propriedade estava em boas mãos. E lembrem-se, todos aqui devem ser tratados com respeito. Nossa prosperidade depende do bem-estar de cada pessoa que trabalha nestas terras. Rodrigo e Antônio assentiram respeitosamente, mas assim que a carruagem de seu pai desapareceu na estrada empoeirada, suas expressões mudaram completamente. O teatro havia terminado. Agora, eles poderiam finalmente fazer o que quisessem. Rosa estava trabalhando na horta quando viu os dois homens se aproximando da senzala, onde Clara havia ficado para cuidar de algumas crianças menores. Seu coração disparou. Ela largou a enxada e correu, seus pés descalços batendo na terra ainda úmida do orvalho. Mas por mais rápido que corresse, não foi suficiente. Quando chegou à entrada da senzala, Rodrigo já segurava Clara pelo braço, enquanto Antônio bloqueava a porta.
Solte minha filha! Rosa gritou, sua voz quebrando entre fúria e desespero. Por favor, senhores, ela é apenas uma criança. Não façam isso. Clara estava paralisada de terror, seus olhos arregalados fixos no rosto da mãe, incapaz de processar o que estava acontecendo. As outras crianças choravam, assustadas com a cena, enquanto alguns adultos que ouviram o alvoroço começaram a se aproximar, mas mantinham distância, com medo de represálias. Rodrigo olhou para Rosa com desdém absoluto. Cale a boca, velha. Sua filha agora nos pertence. Será nossa serva particular e fará tudo o que ordenarmos. Se você tentar interferir, será você quem sofrerá as consequências. E não apenas você, todos aqui pagarão pelo seu atrevimento. A ameaça era clara. Qualquer resistência não resultaria apenas em punição para Rosa, mas para toda a comunidade. Rosa se jogou de joelhos, lágrimas correndo por seu rosto. Por favor, pelo amor de Deus, pelos santos, pela memória de sua mãe. Não façam isso. Levem-me no lugar dela. Façam o que quiserem comigo, mas deixem minha menina em paz. Sua voz era puro sofrimento, uma mãe oferecendo sua própria vida, sua própria dignidade, qualquer coisa para poupar sua filha do destino horrível que a aguardava. Antônio apenas riu, um som frio e sem humor. Não queremos você, mulher velha e gasta. Queremos a juventude, a beleza. Queremos ela. Ele apontou para Clara, que começou a soluçar, ainda presa pelo braço de Rodrigo. Agora saia do caminho, ou juro que mandarei açoitar cada pessoa desta senzala até que não reste pele nas costas de ninguém. É isso que você quer? Quer que todos sofram por sua teimosia? Rosa se sentiu impotente, cada fibra de seu ser gritando para fazer algo, qualquer coisa, mas sabendo que estava completamente sem poder naquela situação. Ela olhou ao redor, procurando ajuda, mas viu apenas rostos de pessoas tão desesperadas e impotentes quanto ela. Alguns homens mais velhos deram passos à frente, mas foram contidos por suas esposas, que sabiam que qualquer ato de resistência poderia resultar em morte. Aquele era o mundo em que viviam, um mundo onde o poder estava completamente desequilibrado, onde a força bruta e o status social determinavam quem poderia fazer o que quisesse e quem não tinha escolha senão aceitar. Clara finalmente encontrou sua voz. Mamãe. Ela chamou, sua voz pequena e quebrada. Mamãe, estou com medo. Foi aquela voz, aquela súplica inocente de uma criança aterrorizada, que partiu o coração de Rosa em 1000 pedaços. Ela tentou se aproximar, mas Antônio a empurrou violentamente, fazendo-a cair no chão. Rodrigo começou a arrastar Clara em direção à casa grande, enquanto a menina se debatia fracamente, chamando por sua mãe repetidamente. Rosa se levantou, ignorando a dor, e tentou seguir, mas foi impedida por 2 capatazes que os irmãos haviam chamado. Homens que, embora não gostassem do que estavam fazendo, temiam demais os filhos do coronel para desobedecer. Deixe-a ir, um deles murmurou, quase como um pedido de desculpas. Você só vai piorar as coisas para si mesma. Mas Rosa não conseguia simplesmente deixar. Ela lutou, gritou, implorou, até que sua voz ficou rouca e suas forças se esgotaram. Quando finalmente parou, estava de joelhos novamente, observando a figura de sua filha desaparecer através das portas da casa grande. E naquele momento, algo se quebrou dentro dela, mas ao mesmo tempo, algo mais forte nasceu. Ela não sabia como, mas ia tirar sua filha de lá. Não importava o custo. A fazenda Vale Verde ficava a apenas 3 léguas da fazenda Bela Vista, mas seu caminho até ali não era dos mais fáceis. Carolina Mendes de Bragança estava acostumada com jornadas difíceis. Aos 31 anos, ela havia assumido a administração da propriedade de sua família após a morte de seu pai, desafiando todas as expectativas sociais de que se casaria e deixaria um homem gerir os negócios. Carolina tinha outros planos. Ela era inteligente, determinada, e havia aprendido tudo sobre gestão agrícola aos pés de seu pai, que, diferente de muitos homens de sua época, acreditava que sua filha era perfeitamente capaz de qualquer coisa. Naquela manhã, Carolina viajava para a fazenda Bela Vista para discutir uma possível parceria comercial com o coronel Vicente. Ela havia ouvido falar bem dele, de sua reputação como um homem justo em tempos injustos, e estava curiosa para conhecê-lo pessoalmente. Sua carruagem seguia pelo caminho principal quando ela decidiu fazer uma breve parada para que seus cavalos descansassem e bebessem água. Ela aproveitou para esticar as pernas,
caminhando um pouco pela estrada. Foi então que ouviu os gritos. Carolina parou imediatamente, seu corpo tenso enquanto tentava identificar a direção dos sons. Eram gritos de mulher, carregados de desespero e dor. Sem pensar duas vezes, ela se encaminhou na direção da voz, atravessando uma pequena cerca de madeira que separava a estrada de um campo. Quanto mais se aproximava, mais clara ficava a cena à sua frente. Dois homens arrastando uma jovem em direção a uma grande casa, enquanto uma mulher mais velha era contida por outros dois homens, lutando para se libertar e alcançar a menina. O sangue de Carolina ferveu. Ela havia visto muitas injustiças em sua vida, mas havia algo particularmente brutal e covarde naquela cena. Ela não hesitou. Com passos rápidos e decididos, ela marchou diretamente em direção ao grupo. O que está acontecendo aqui? Sua voz cortou o ar como um chicote, autoritária e exigindo resposta imediata. Rodrigo e Antônio pararam, surpresos com a interrupção. Eles se viraram e viram uma mulher elegantemente vestida, claramente de boa família, olhando para eles com uma expressão que misturava choque e indignação. Isso não é da sua conta, Rodrigo disse rispidamente, tentando manter uma fachada de controle. São assuntos internos de nossa propriedade. É da minha conta sim quando presencio o que claramente parece ser um ato de violência, Carolina retrucou, seus olhos escuros brilhando com determinação. Ela olhou para Clara, viu as lágrimas correndo pelo rosto da menina, viu o terror em seus olhos. Depois olhou para Rosa, que havia parado de lutar momentaneamente, fitando Carolina como se ela fosse uma aparição celestial, uma resposta a orações desesperadas. Vocês são os filhos do Coronel Vicente? Carolina perguntou, embora já soubesse a resposta. Ela havia ouvido falar dos dois filhos, mas as descrições que receberá eram vagas. E quem é você para nos questionar? Antônio desafiou, dando um passo à frente de forma ameaçadora. Mas Carolina não recuou nem 1 milímetro. Sou Carolina Mendes de Bragança, proprietária da fazenda Vale Verde, e estava a caminho desta propriedade para me reunir com seu pai sobre negócios. Mas agora vejo que vinha em momento mais oportuno do que imaginava. A menção de sua identidade e de sua reunião com o Coronel Vicente fez os dois irmãos hesitarem. Eles não podiam simplesmente descartar ou ameaçar uma mulher de sua posição social sem consequências. Mas também não estavam dispostos a desistir facilmente de seus planos. Como disse, são assuntos internos, Rodrigo repetiu, mas sua voz havia perdido parte da confiança anterior. A menina será nossa serva particular. É uma decisão administrativa da propriedade. Serva particular? Carolina repetiu, seu tom carregado de sarcasmo e desprezo. Vocês querem dizer escrava pessoal para seus caprichos perversos? Não sou ingênua, senhores. Sei exatamente o que significa quando homens de sua idade levam à força uma menina assustada para a casa grande contra a vontade de sua mãe. Ela olhou diretamente nos olhos de ambos, sem piscar, desafiando-os a negarem suas intenções. O silêncio que se seguiu foi tenso. Rosa, percebendo que havia uma chance, um raio de esperança em meio à escuridão, encontrou forças para falar novamente. Senhora, ela chamou, sua voz rouca de tanto gritar, por favor, ajude minha filha. Eles vão machucá-la. O Coronel Vicente não sabe de nada disso. Ele é um homem bom. Ele não permitiria isso se soubesse. Por favor. Suas palavras saíram em um jorro desesperado, uma mãe implorando a única pessoa que parecia ter poder para mudar o curso dos eventos. Carolina olhou para Rosa, viu a sinceridade absoluta em seus olhos, e tomou uma decisão. Soltem a menina, ela ordenou aos irmãos. Agora. Quando eles não se moveram, ela continuou, ou soltem a menina imediatamente, ou garanto que quando seu pai retornar, ele saberá de cada detalhe do que testemunhei aqui hoje. E conhecendo a reputação do Coronel Vicente, não creio que ele ficará satisfeito ao saber que seus filhos abusam de seu poder desta forma. A ameaça era clara e efetiva. Rodrigo e Antônio trocaram olhares, calculando suas opções. Finalmente, com relutância óbvia e raiva mal contida, Rodrigo soltou o braço de Clara. A menina imediatamente correu para sua mãe, que a envolveu em um abraço protetor, soluçando de alívio. Isto não acabou, Antônio sussurrou ameaçadoramente para Carolina. Você não tem ideia do erro que está cometendo ao se intrometer em nossos assuntos. Carolina sorriu, mas era um sorriso frio, sem humor. Pelo contrário.
Tenho perfeita noção do que estou fazendo. E vocês também deveriam ter. Agora, se me dão licença, tenho uma conversa muito importante para ter com seu pai quando ele retornar. Ela então se virou para Rosa e Clara. Vocês duas, venham comigo. Vamos até minha carruagem. Precisamos conversar sobre como garantir que nada assim volte a acontecer. Rosa não podia acreditar no que estava acontecendo. Ainda abraçada a Clara, que tremia descontroladamente em seus braços, ela seguiu Carolina até a carruagem estacionada na estrada. Suas pernas mal a sustentavam, uma mistura de alívio, choque e exaustão emocional. Quando chegaram ao veículo, Carolina instruiu seu cocheiro a dar-lhes privacidade e se sentou em um dos degraus, indicando que as duas deveriam se sentar também. Respirem fundo, Carolina disse gentilmente, sua voz muito diferente do tom autoritário que havia usado com os filhos do coronel. Vocês estão a salvo agora. Precisam me contar tudo o que sabem sobre esses homens, sobre o que acontece nesta fazenda quando o coronel Vicente não está presente. Rosa enxugou as lágrimas e começou a falar. As palavras saíram em uma torrente, anos de observação silenciosa finalmente encontrando voz. Ela contou sobre como os irmãos eram completamente diferentes na frente do pai e quando ele estava ausente. Como eles puniam pessoas por ofensas imaginárias, como retinham comida como forma de castigo, como faziam ameaças constantes. O coronel Vicente é um homem bom, Rosa explicou, sua voz ainda trêmula. Ele realmente acredita em tratar as pessoas com dignidade. Mas seus filhos, eles odeiam isso. Eles dizem que quando ele morrer, vão mudar tudo, vão colocar cada um em seu lugar, como eles falam. Clara, ainda agarrada à sua mãe, adicionou com voz pequena, eles nos olham de forma assustadora. Não só eu, outras meninas também. Sempre que o coronel viaja, ficamos todas com medo. Algumas meninas já foram chamadas à casa grande à noite e voltaram diferentes, mudadas, com os olhos vazios. As palavras da jovem revelavam uma realidade muito mais sombria do que até mesmo Rosa havia percebido completamente. Carolina sentiu náusea ao ouvir aquilo. Ela havia imaginado que a situação era ruim, mas não tinha compreendido a extensão completa. Quantas pessoas sabem disso? Ela perguntou. Quantas testemunhas existem? Rosa pensou por um momento. Muitas pessoas sabem, mas têm medo de falar. Os irmãos são cruéis quando contrariados. Mas eu acho que se tivessem garantia de que não sofreriam represálias, muitos estariam dispostos a contar a verdade ao coronel Vicente. Carolina assentiu, sua mente já trabalhando em um plano. Quando seu pai retorna de viagem? Ela perguntou. Rosa pensou rapidamente. Daqui a 5 dias, senhora. Ele disse que estaria de volta em 5 dias. Carolina considerou suas opções. 5 dias era muito tempo para deixar Rosa e Clara vulneráveis na propriedade, especialmente agora que os irmãos estavam furiosos com a interrupção de seus planos. Vocês não podem ficar aqui, Carolina decidiu. Não é seguro, não depois do que aconteceu hoje. Vou levá-las comigo para minha fazenda. Ficarão sob minha proteção até o retorno do coronel Vicente. Então, voltaremos juntas, e vocês contarão tudo a ele pessoalmente. Rosa abriu a boca para protestar, preocupada com o que os filhos do coronel poderiam fazer com outras pessoas na senzala em retaliação, mas Carolina antecipou sua preocupação. Vou deixar um recado formal, ela explicou. Direi que vocês estão sob minha proteção temporária a pedido meu, para trabalhar em minha propriedade durante a ausência do coronel. Vou deixar claro que qualquer retaliação contra outras pessoas na fazenda será vista por mim como uma ofensa pessoal, e que tenho conexões suficientes para tornar isso um problema muito grande para eles. Não é garantia perfeita, mas deve dar-lhes pausa. A gratidão nos olhos de Rosa era indescritível. Por que está fazendo isso por nós, senhora? Ela perguntou, genuinamente confusa sobre por que uma mulher de posição social tão elevada se arriscaria a criar conflitos com vizinhos poderosos. Carolina olhou para ela, depois para Clara, que agora a observava com uma mistura de esperança e admiração. Porque é o correto a ser feito, Carolina respondeu simplesmente. Porque presenciei uma injustiça terrível e tenho o poder de fazer algo a respeito. E por quê? Ela hesitou por um momento, depois continuou. Porque não há honra ou mérito em ter poder se não usarmos para proteger aqueles que não podem se proteger sozinhos. Meu pai me ensinou isso.
Ele me dizia que privilégio sem responsabilidade é apenas tirania disfarçada. Rosa sentiu lágrimas frescas brotarem em seus olhos, mas desta vez eram lágrimas diferentes. Não eram de desespero, mas de algo que ela não sentia há muito tempo, gratidão verdadeira por bondade inesperada. Carolina se levantou e instruiu seu cocheiro a preparar espaço na carruagem para 2 passageiras adicionais. Enquanto isso, ela mesma escreveu o recado que deixaria para os filhos do coronel, escolhendo cada palavra cuidadosamente para que ficasse claro que ela não estava fazendo um pedido, mas informando uma decisão já tomada. Quando tudo estava pronto, Carolina, Rosa e Clara entraram na carruagem. Antes de partirem, Carolina olhou pela janela de volta para a fazenda Bela Vista. Ela viu, ao longe, as figuras de Rodrigo e Antônio observando da varanda da casa grande. Mesmo daquela distância, ela podia sentir a raiva emanando deles. Ela sabia que havia feito inimigos naquele dia. Mas ao olhar para o rosto aliviado de Clara e a gratidão silenciosa de Rosa, ela não teve nenhum arrependimento. Alguns inimigos valia a pena ter, se o preço de evitá-los era a própria consciência. A fazenda Vale Verde era tudo que Rosa e Clara jamais haviam imaginado. Quando a carruagem atravessou os portões, elas foram recebidas por trabalhadores que olhavam com curiosidade, mas sem hostilidade. Carolina as levou diretamente para a casa principal e as instalou em quartos confortáveis, não nas dependências dos empregados, mas em quartos de hóspedes de verdade, com camas macias, lençóis limpos e janelas que davam para jardins bem cuidados. Descansem hoje, Carolina instruiu gentilmente. Sei que passaram por um trauma terrível. Amanhã, quando estiverem mais recuperadas, conversaremos sobre como proceder nos próximos dias. Ela providenciou para que recebessem refeições completas, roupas limpas, e deixou claro para toda sua equipe que as 2 deveriam ser tratadas com respeito e gentileza. Naquela primeira noite, Rosa e Clara mal conseguiram dormir, não de medo como estavam acostumadas, mas de pura incredulidade. Elas estavam em camas de verdade, entre lençóis suaves, em quartos com portas que podiam trancar de dentro. Pequenas liberdades que pessoas livres consideravam garantidas, mas que para elas eram luxos inimagináveis. Clara, especialmente, passava as mãos pelas cortinas de renda, pelo espelho na parede, pela bacia de porcelana com água perfumada, como se estivesse em um sonho do qual tinha medo de acordar. Os dias seguintes foram uma revelação. Carolina não apenas ofereceu refúgio, ela ofereceu dignidade. Ela conversava com Rosa e Clara como pessoas, perguntava suas opiniões, ouvia suas histórias. Ela mostrou-lhes como sua fazenda operava, explicou sua filosofia de gestão, falou sobre seus planos para quando as leis finalmente mudassem e a escravidão fosse abolida. Quando esse dia chegar, Carolina disse durante uma conversa à tarde, quero que todos que trabalham para mim já tenham as habilidades e conhecimentos necessários para prosperar como pessoas livres. Não quero libertá-los apenas juridicamente, mas também praticamente. Rosa ficou especialmente fascinada com os registros meticulosos que Carolina mantinha. Ela havia começado a ensinar habilidades de leitura e matemática básica para os trabalhadores de sua fazenda, preparando-os para um futuro que ela acreditava estar chegando, mais cedo ou mais tarde. Conhecimento é poder, Carolina explicou. E poder é liberdade. Quanto mais as pessoas souberem, mais preparadas estarão para controlar suas próprias vidas. Durante aqueles 5 dias, Rosa e Carolina também trabalharam juntas para preparar o testemunho que seria apresentado ao Coronel Vicente. Carolina fez anotações detalhadas de tudo que Rosa sabia, incluindo datas específicas de incidentes, nomes de testemunhas potenciais, e descrições de abusos que os filhos do coronel haviam cometido. Ela também escreveu sua própria declaração sobre o que havia presenciado, detalhando o momento exato em que chegou à fazenda e tudo o que viu. Precisamos ser meticulosas, Carolina explicou enquanto revisavam os documentos. O coronel Vicente pode ser um homem bom, mas está preso a uma estrutura social que frequentemente prioriza a lealdade familiar sobre a justiça. Precisamos apresentar evidências tão claras, tão irrefutáveis, que ele não possa ignorá-las ou racionalizá-las. Rosa assentia, impressionada com a mente estratégica de Carolina, com sua capacidade de transformar trauma em documentação, de converter injustiça em argumento. Clara, enquanto isso, estava gradualmente recuperando-se do choque. As primeiras noites, ela tinha pesadelos, acordando gritando, revivendo o momento em que foi arrancada de sua mãe. Mas Carolina sempre aparecia, trazendo chá de camomila, sentando-se ao lado de sua cama,
falando suavemente até que o terror passasse. Você é forte, Carolina dizia. Mais forte do que imagina. O que quase aconteceu não define você. Como você escolhe seguir em frente é que define. No quinto dia, quando sabiam que o coronel Vicente estaria retornando, Carolina preparou a carruagem. Rosa e Clara estavam nervosas, com medo de que, apesar de todos os planos, de toda a documentação, as coisas não saíssem como esperavam. Mas Carolina estava calma, confiante. A verdade é nossa aliada, ela disse. E a verdade sempre encontra um caminho. Com aquelas palavras, as três mulheres partiram para a fazenda Bela Vista, prontas para confrontar não apenas dois homens cruéis, mas toda uma estrutura de poder que permitia que homens assim agissem impunemente. Era um confronto que poderia mudar não apenas suas vidas, mas potencialmente a vida de todos na fazenda. E elas estavam preparadas para lutar até o fim. O coronel Vicente Albuquerque chegou à sua fazenda ao pôr do sol, cansado da longa viagem mas satisfeito com os negócios que havia concluído na capital. Ele esperava encontrar tudo em ordem, confiante de que seus filhos haviam cuidado bem da propriedade em sua ausência. O que ele não esperava era encontrar uma carruagem elegante estacionada em frente à sua casa, e três mulheres esperando por ele na varanda. Coronel Vicente, Carolina cumprimentou formalmente, dando um passo à frente. Sou Carolina Mendes de Bragança, da fazenda Vale Verde. Peço desculpas por aparecer sem aviso prévio, mas há um assunto de extrema urgência que precisa de sua atenção imediata. O coronel olhou de Carolina para Rosa e Clara, confusão evidente em seu rosto. Ele reconheceu as duas mulheres de sua fazenda, mas não entendia por que estariam ali com aquela visitante distinguida. Senhora Bragança, ele respondeu educadamente, embora claramente desconcertado, é um prazer finalmente conhecê-la. Ouvi falar muito bem de sua fazenda. Mas confesso que estou perplexo com a natureza desta visita. Seus olhos se moveram novamente para Rosa e Clara, notando algo diferente nelas, uma certa tensão, uma urgência mal contida. Foi então que Rodrigo e Antônio apareceram da casa, suas expressões endurecendo imediatamente ao verem o grupo na varanda. Pai, Rodrigo disse rapidamente, tentando tomar controle da situação, estas mulheres não têm autorização para estar aqui. Foram levadas sem permissão e... Carolina o interrompeu, sua voz cortante como lâmina. Não foram levadas sem permissão. Foram levadas sob minha proteção porque testemunhei uma tentativa de abuso horrível perpetrada por seus filhos, coronel. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O coronel Vicente ficou completamente imóvel, seu rosto passando de confusão para choque, depois para algo mais sombrio. Explique-se, ele disse lentamente, sua voz perigosamente baixa. E Carolina explicou. Com detalhes precisos e linguagem clara, ela descreveu exatamente o que havia visto 5 dias atrás, os gritos de Rosa, Clara sendo arrastada à força, as ameaças dos irmãos, suas declarações explícitas sobre o que pretendiam fazer com a menina. Isto é absurdo. Antônio explodiu. Ela está mentindo. Nós apenas estávamos realocando a menina para trabalhar na casa grande. Não há nada de errado nisso. Mas sua defesa soou oca, desesperada. O coronel Vicente se virou para seus filhos, e pela primeira vez em suas vidas, eles viram algo que nunca haviam visto antes em seu rosto, fúria pura e fria. Calados, ele ordenou, e havia tanta autoridade, tanto poder contido naquela única palavra, que ambos os jovens imediatamente obedeceram. O coronel então se virou para Rosa. Você, ele disse, não com raiva, mas com urgência. Conte-me tudo. Do começo. E não tenha medo. Nada do que você disser resultará em punição para você ou sua filha, isto eu prometo. E Rosa contou. Com a voz tremendo no início, mas ganhando força à medida que prosseguia, ela relatou tudo. Não apenas o incidente de 5 dias atrás, mas anos de observação. Ela falou sobre os castigos secretos, sobre as ameaças, sobre outras meninas que haviam sido levadas à casa grande durante as ausências do coronel e voltado mudadas, quebradas. Ela falou sobre como os filhos dele ridicularizavam suas políticas de tratamento justo, sobre como planejavam corrigir seus erros quando herdassem a fazenda. Cada palavra era como uma adaga no coração do coronel Vicente. Ele havia dedicado anos tentando criar uma propriedade onde o sofrimento fosse minimizado, onde as pessoas fossem tratadas com um mínimo de dignidade, dentro das limitações cruéis do sistema em que viviam.
E seus próprios filhos, a quem ele havia tentado ensinar compaixão e honra, haviam usado cada uma de suas ausências para criar seu próprio reino de terror secreto. Há testemunhas? O coronel perguntou, sua voz soando estranha, como se viesse de muito longe. Rosa assentiu. Muitas, senhor. Mas tem medo. Seus filhos ameaçaram que qualquer um que falasse sofreria, junto com suas famílias. O coronel fechou os olhos por um longo momento, processando a magnitude da traição. Quando os abriu novamente, havia uma resolução férrea neles. Rodrigo. Antônio, ele disse, virando-se para seus filhos. Entrem na casa. Agora. Vamos ter uma conversa, os três. Os irmãos trocaram olhares nervosos, mas não ousaram desobedecer. Enquanto eles entravam, o coronel se virou para Carolina. Senhora Bragança, peço que permaneça. Vou precisar de sua testemunha como alguém de fora, imparcial e de posição respeitável. Rosa, Clara, vocês também. Quero que todos ouçam o que tenho a dizer. Dentro do grande salão da casa, o coronel Vicente se posicionou diante de seus filhos como um juiz diante de acusados. Tem alguma coisa a dizer em sua defesa? Ele perguntou friamente. Alguma explicação que torne o que ouvi menos monstruoso do que parece? Rodrigo tentou blefar. Pai, você sempre foi mole demais com essas pessoas. Nós apenas estávamos tentando manter ordem, garantir produtividade. Silêncio. A voz do coronel trovejou através do salão, fazendo todos saltarem. Não me insulte tentando disfarçar depravação como administração. Vocês sabem exatamente o que estavam fazendo. Vocês sabiam que era errado, tanto que esperavam minhas ausências para agir. Vocês não são homens tentando manter ordem. São covardes que abusam de poder contra aqueles que não podem se defender. Antônio, vendo que a negação não funcionaria, mudou de tática. E daí? Ele disse com desdém. São apenas escravos. São propriedade. Temos direito. Ele nunca terminou a frase. O coronel Vicente, um homem geralmente calmo e controlado, cruzou a distância entre eles em 3 passos e deu um tapa tão forte no rosto de Antônio que o jovem caiu no chão. São pessoas, o coronel rugiu, sua voz carregada com anos de frustração contida. São seres humanos com almas, com famílias, com sentimentos. O fato de que a lei os classifica como propriedade é uma vergonha de nosso tempo, não uma licença para a barbaridade. Ele se virou para Rodrigo, que havia empalidecido visivelmente. E você, meu primogênito, meu herdeiro? Você que deveria ser exemplo de honra e dignidade. Você é o pior dos dois, porque é mais velho, porque tinha mais responsabilidade. O coronel respirou fundo, tentando recuperar a compostura. Quando falou novamente, sua voz estava mais calma, mas havia nela uma frieza que era de alguma forma mais aterradora que a raiva. Vocês me envergonham. Envergonham o nome de nossa família. E acima de tudo, envergonham a memória de sua mãe, que teria ficado horrorizada com o que se tornaram. Ele se virou e caminhou até sua escrivaninha, pegou papel e pena, e começou a escrever. O silêncio na sala era absoluto, quebrado apenas pelo raspar da pena no papel. Quando terminou, ele assinou o documento com força e se virou para seus filhos. Este é um documento de exílio, ele declarou. Vocês têm 3 dias para deixar esta propriedade. Vão receber uma quantia modesta, suficiente para começarem em outro lugar, longe daqui. Mas nunca mais voltarão a esta fazenda enquanto eu viver. Pai, você não pode fazer isso. Rodrigo protestou, sua arrogância finalmente dando lugar ao pânico. Somos seus filhos. Seus herdeiros. O coronel o encarou com olhos de pedra. Herdeiros precisam merecer sua herança. E vocês provaram ser indignos. Minha propriedade, quando eu morrer, irá para instituições de caridade e para aqueles que realmente trabalharam nela, que construíram sua prosperidade com suas próprias mãos. Vocês não terão nada. Antônio se levantou do chão, o rosto ainda vermelho da marca do tapa. Isto não vai ficar assim, ele ameaçou. Temos amigos, conexões. Vamos contestar isso legalmente. O coronel sorriu, mas era um sorriso sem humor. Tentem. Tenho aqui a testemunha de uma proprietária respeitável da região, documentação de suas vítimas, e garanto que encontrarei dezenas de outras testemunhas agora que saberão que não sofrerão represálias.
Vocês podem tentar me processar, mas tudo o que conseguirão é tornar pública sua vergonha. Vendo que estavam derrotados, mas ainda queimando de raiva e humilhação, os dois irmãos saíram da sala. Suas pisadas pesadas ecoaram pelas escadas enquanto subiam para seus quartos, provavelmente para começar a fazer as malas. Quando finalmente ficaram sozinhos, o coronel Vicente pareceu encolher, o peso de tudo o que havia descoberto finalmente caindo sobre seus ombros. Ele se virou para Rosa e Clara, e para surpresa de todos, ajoelhou-se diante delas. Perdoem-me, ele disse, sua voz quebrada pela emoção. Perdoem-me por não ter visto, por não ter protegido vocês e outras de meus próprios filhos. Esta falha é minha, e viverá comigo pelo resto de meus dias. Rosa, lágrimas correndo por seu rosto, estendeu a mão hesitantemente e a colocou sobre o ombro do homem ajoelhado. O senhor não sabia, ela disse suavemente. E agora que sabe, está fazendo o certo. O coronel se levantou, enxugou os próprios olhos sem vergonha de mostrar sua emoção. Isto não é suficiente, ele disse. Nunca será suficiente. Mas juro por tudo que é sagrado que farei tudo em meu poder para garantir que nada assim volte a acontecer nesta propriedade. E mais do que isso, vou trabalhar para criar um sistema onde atrocidades assim sejam impossíveis. Ele se virou para Carolina, que havia observado tudo em silêncio respeitoso. Senhora Bragança, agradeço por sua coragem em intervir, por proteger Rosa e Clara, e por trazer isto ao meu conhecimento. Sei que não foi fácil, que se arriscou a fazer inimigos poderosos. Carolina balançou a cabeça. Fiz apenas o que qualquer pessoa decente deveria fazer. Mas admiro sua resposta, coronel. Muitos homens teriam escolhido a lealdade familiar cega sobre a justiça. Lealdade que protege monstros não é lealdade, o coronel respondeu. É cumplicidade. Ele suspirou profundamente. Agora, temos muito trabalho pela frente. Preciso convocar uma reunião com todos na fazenda, preciso ouvir outras vítimas, preciso implementar mudanças para garantir supervisão e proteção. Este será apenas o começo. E assim, naquela noite, enquanto dois irmãos caídos em desgraça preparavam seu exílio forçado, o coronel Vicente Albuquerque começou o trabalho de reconstruir não apenas a confiança de seu povo, mas os próprios fundamentos de sua propriedade. Os 3 dias seguintes foram de transformação radical na fazenda Bela Vista. O coronel Vicente cumpriu sua palavra e convocou uma reunião com todos os trabalhadores da fazenda. No grande pátio central, sob o sol forte da manhã, ele ficou diante de mais de 200 pessoas e fez algo que muitos nunca esperaram ver. Pediu desculpas publicamente. Vocês todos sabem que tentei construir esta fazenda de forma diferente, ele começou, sua voz carregando para todos os cantos do pátio. Tentei tratar vocês com dignidade, com justiça, dentro dos limites do sistema cruel em que vivemos. Mas falhei de uma forma que nunca poderei perdoar completamente. Meus próprios filhos, usando minhas ausências, criaram seu próprio reino de terror secreto. E eu não vi. Não percebi. Ele fez uma pausa, deixando suas palavras assentarem. Sei agora que muitos de vocês sofreram nas mãos deles. Algumas foram vítimas diretas. Outras testemunharam crimes e foram ameaçadas para permanecerem em silêncio. Estou aqui hoje para dizer que essas ameaças não têm mais poder. Meus filhos foram exilados desta propriedade e nunca mais retornarão. Um murmúrio percorreu a multidão. Algumas pessoas olhavam umas para as outras em surpresa e alívio. Outras permaneciam cautelosamente céticas, tendo aprendido através de experiências amargas que esperança prematura frequentemente levava à decepção. O coronel continuou, mas reconheço que expulsar 2 homens cruéis não é suficiente se o sistema que lhes permitiu agir permanece intacto. Portanto, vou implementar mudanças fundamentais nesta fazenda. Ele então detalhou uma série de reformas que deixaram muitos boquiabertos. Primeiro, estabeleceria um conselho de supervisão composto por trabalhadores eleitos que teriam autoridade para reportar abusos diretamente a ele, sem medo de represálias. Segundo, todas as punições físicas seriam abolidas completamente. Qualquer disputa seria resolvida através de diálogo, mediação, ou no máximo, redução temporária de privilégios, mas nunca violência. Terceiro, criaria um sistema de educação formal, onde crianças e adultos que desejassem poderiam aprender a ler, escrever e fazer contas. Mais importante ainda, o coronel disse, sua voz ganhando intensidade,
quero que todos saibam que vejo vocês como pessoas, não como propriedade. Sei que a lei ainda não reflete isso, mas estou trabalhando com outros fazendeiros progressistas e advogados para mudar essas leis. E quando essas mudanças vierem, e elas virão, quero que esta fazenda esteja pronta, que vocês estejam preparados para viverem como pessoas livres, com habilidades e conhecimentos que lhes permitirão prosperar. Foi Rosa quem deu o primeiro passo à frente. Com Clara ao seu lado e a mão de Josefa segurando a sua, ela olhou para o coronel e disse, alto o suficiente para todos ouvirem, acreditamos no Senhor. E vamos ajudar a construir este novo futuro. Sua declaração quebrou a represa de hesitação. Outras vozes se juntaram à dela, um coro crescente de esperança cautelosa transformando-se em determinação real. Nas semanas seguintes, a fazenda experimentou mudanças que pareciam impossíveis. O Conselho de Supervisão foi formado, com Rosa sendo eleita como uma de suas representantes. Aulas começaram a acontecer todas as tardes em um galpão convertido em escola improvisada. O coronel contratou professores da cidade próxima e também convidou Carolina, que possuía vasta experiência em educação de adultos, para ajudar a desenvolver o currículo. Carolina se tornou uma presença regular na Fazenda Bela Vista. Ela e o coronel Vicente desenvolveram uma parceria forte, compartilhando ideias, recursos e estratégias. Juntos, eles começaram a trabalhar em uma rede mais ampla de fazendeiros que compartilhavam visões similares, criando uma espécie de movimento silencioso mas determinado que preparava o terreno para mudanças maiores que viriam. Clara, que havia sido salva de um destino horrível, floresceu de maneiras que sua mãe nunca havia imaginado possíveis. A menina tinha uma mente brilhante e absorvia conhecimento com uma velocidade impressionante. Carolina notou seu potencial especial e começou a dar-lhe aulas particulares adicionais. Esta menina, Carolina disse ao coronel certa tarde, tem o potencial de ser qualquer coisa que quiser ser. Professora, administradora, até advogada se as leis mudarem a tempo. A própria fazenda começou a prosperar de maneiras inesperadas. Ao contrário do que muitos fazendeiros escravistas argumentavam, o trabalho não precisava ser extraído através de medo e violência para ser produtivo. Quando as pessoas eram tratadas com dignidade, quando viam que seu trabalho duro resultava em melhorias tangíveis em suas próprias vidas, melhores moradias, educação, segurança, elas trabalhavam com um propósito que nenhuma quantidade de ameaças poderia criar. Mas nem tudo era celebração. Os irmãos exilados tentaram cumprir suas ameaças, espalhando rumores maliciosos sobre seu pai, tentando convencer outros fazendeiros a boicotarem comercialmente a Fazenda Bela Vista. Alguns atenderam, indignados com o que viam como traição à solidariedade de classe. Mas outros, particularmente aqueles que conheciam a reputação do coronel Vicente, escolheram acreditar nele em vez de em seus filhos desgraçados. Em uma reunião particularmente tensa com fazendeiros vizinhos, onde Rodrigo e Antônio haviam aparecido tentando ganhar simpatia, o coronel Vicente enfrentou seus filhos uma última vez. Vocês querem pintar-me como louco, como traidor de nossa classe, ele disse calmamente. Mas eu pergunto a todos aqui, que tipo de homem seria eu se protegesse criminosos apenas porque compartilham meu sangue? Que tipo de sociedade construímos se família significa mais que justiça? Suas palavras ressoaram com alguns dos presentes, particularmente com aqueles que tinham suas próprias dúvidas sobre o sistema em que viviam. A reunião não terminou com consenso. Muitos ainda apoiavam os irmãos, ou pelo menos desaprovavam as ações do coronel. Mas sementes de dúvida foram plantadas, e conversas começaram a acontecer em lugares inesperados sobre moralidade, poder e o futuro de sua sociedade. 2 anos se passaram. A Fazenda Bela Vista havia se transformado completamente, tornando-se um modelo referenciado em discussões sobre reforma agrária e abolicionismo. Visitantes vinham de províncias distantes para ver com os próprios olhos como uma propriedade poderia operar com dignidade e ainda assim ser próspera. O coronel Vicente frequentemente recebia cartas de outros proprietários, alguns genuinamente curiosos, outros críticos, mas todos reconhecendo que algo significativo estava acontecendo ali. Clara, agora com 18 anos, havia se tornado professora assistente na escola da fazenda. Sua história, de quase vítima de abuso horrível à educadora respeitada, era um testemunho poderoso da transformação que era possível quando as pessoas recebiam oportunidades. Ela ensinava com paixão, especialmente focada em meninas jovens, querendo garantir que elas tivessem as ferramentas para se protegerem e prosperarem. Rosa havia se tornado muito mais do que uma representante no conselho de supervisão.
Ela era agora a principal administradora das operações diárias da fazenda, trabalhando diretamente com o Coronel Vicente em todas as decisões importantes. Sua experiência, sua compreensão íntima de cada aspecto da vida na propriedade, tornava-a inestimável. E ela exercia seu poder com sabedoria e compaixão, lembrando sempre de onde havia vindo. Carolina e o Coronel Vicente haviam desenvolvido mais do que uma parceria profissional. Ao longo dos 2 anos, uma amizade profunda havia crescido entre eles, baseada em respeito mútuo, valores compartilhados e um compromisso com justiça. Havia momentos, observados por aqueles ao redor, em que parecia haver algo mais, olhares que duravam um pouco mais, sorrisos que eram um pouco mais calorosos. Mas ambos eram cautelosos, conscientes das complexidades sociais e das responsabilidades que carregavam. Foi em uma tarde tranquila de outubro que as notícias chegaram. Mensageiros a cavalo trouxeram jornais da capital com manchetes que fariam história. A abolição da escravatura havia finalmente sido decretada por lei. Depois de décadas de luta, de sofrimento inimaginável, de batalhas legais e morais, a escravidão era agora oficialmente legal em todo o país. A fazenda explodiu em celebração. Pessoas que haviam vivido todas suas vidas sob o peso da escravidão agora eram, aos olhos da lei, livres. Lágrimas de alegria corriam livremente. Famílias se abraçavam. Canções espontâneas de gratidão e esperança enchiam o ar. Era um momento que muitos haviam sonhado mas temiam nunca ver. O Coronel Vicente reuniu todos novamente no grande pátio, mas desta vez a atmosfera era completamente diferente da reunião 2 anos antes. Hoje ele começou, sua própria voz emocionada: vocês são livres não apenas na prática, como tentei fazer aqui, mas também na lei. E quero que saibam que esta fazenda continuará sendo seu lar pelo tempo que desejarem. Mas agora, como empregados assalariados, com contratos justos, com direitos protegidos. Ele fez uma pausa, olhando para os rostos ao redor, rostos que ele havia chegado a conhecer, a respeitar, a valorizar. Sei que alguns de vocês vão querer partir, buscar famílias de quem foram separados, construir vidas em outros lugares. E eu apoio isso completamente. Mas para aqueles que escolherem ficar, prometo que continuaremos construindo juntos algo especial aqui. Não uma fazenda de escravos, mas uma comunidade de pessoas livres trabalhando em cooperação. Rosa deu um passo à frente, falando em nome de muitos. Coronel Vicente, há 2 anos, o Senhor salvou minha filha e começou a salvar todos nós. Não apenas nos libertou de seus filhos, mas nos libertou do medo, da desesperança. Muitos de nós escolhemos ficar, não por obrigação, mas porque acreditamos no que estamos construindo aqui. Nos meses seguintes, houve mudanças significativas. Alguns realmente partiram, em busca de entes queridos perdidos ou de novas oportunidades em cidades distantes. O coronel providenciou para que todos que partissem recebessem recursos para começar: dinheiro, roupas, cartas de recomendação. Mas a maioria escolheu ficar, agora não como escravos, mas como parceiros em um experimento radical de comunidade igualitária. Contratos foram redigidos, garantindo salários justos, direitos claros, e participação nos lucros da fazenda. A escola expandiu, agora incluindo também cursos técnicos e de administração. Carolina e o Coronel Vicente trabalharam juntos para criar um modelo que outras propriedades poderiam replicar, publicando artigos sobre suas experiências e sucessos. Clara decidiu ir para a universidade na capital, uma das primeiras mulheres negras a fazê-lo, com planos de estudar direito para poder lutar pelos direitos de outros. Sua mãe chorou no dia em que ela partiu, mas eram lágrimas de orgulho. Minha filha, Rosa sussurrou ao abraçá-la, vai fazer coisas que eu nunca sonhei serem possíveis. Você é prova de que mudança real, mudança profunda, é possível. Quanto aos irmãos exilados, Rodrigo e Antônio, eles nunca conseguiram reconstruir suas vidas adequadamente. Suas reputações os precediam, e a sociedade que estava rapidamente mudando não tinha paciência para homens que personificavam o pior dos velhos tempos. Rodrigo eventualmente deixou o país, mudando-se para um lugar onde suas ações passadas não fossem conhecidas. Antônio caiu em bebida e jogo, dilapidando a pequena fortuna que seu pai lhe dera, morrendo pobre e sozinho alguns anos depois. Era um destino triste, mas, como muitos observaram, era um destino que eles mesmos haviam escolhido com suas ações. Uma tarde, 5 anos após aquele dia fatídico quando Carolina havia testemunhado o quase rapto de Clara, ela e o Coronel Vicente estavam sentados na varanda da casa grande,
observando o pôr do sol sobre campos onde pessoas livres trabalhavam por escolha própria, construindo futuros para si e suas famílias. Você já se pergunta, Carolina disse pensativamente, o que teria acontecido se eu não tivesse passado por aqui naquele dia? O coronel Vicente ficou em silêncio por um longo momento. Pergunto-me, ele finalmente respondeu. E a resposta me assombra. Mas também me lembra que às vezes, a diferença entre tragédia e redenção é uma única pessoa corajosa o suficiente para agir quando a ação é necessária. Ele se virou para olhá-la. Você mudou mais do que apenas a vida de Clara e Rosa naquele dia. Você mudou o curso de centenas de vidas. Mudou a minha vida, me forçou a confrontar verdades dolorosas que eu havia falhado em ver. Por isso, serei eternamente grato. Carolina sorriu, alcançando sua mão. Nós mudamos juntos, ela corrige-o gentilmente. Você poderia ter escolhido proteger seus filhos, proteger seu orgulho. Mas escolheu a justiça. Essa escolha, esse momento de verdade, é o que realmente fez a diferença. Enquanto as estrelas começavam a aparecer no céu escurecendo, os dois permaneceram ali, unidos não apenas por amizade mas por um senso compartilhado de propósito. Eles haviam visto o pior da humanidade, mas também haviam ajudado a criar algo melhor. E embora soubessem que ainda havia muito trabalho a ser feito, que a verdadeira igualdade levaria gerações para ser alcançada, eles podiam olhar ao redor de sua pequena comunidade e ver prova tangível de que mudança era possível. Rosa, agora coproprietária da fazenda após o coronel Vicente insistir em compartilhar oficialmente a propriedade com ela e Carolina, juntou-se a eles na varanda. As crianças estão perguntando se você pode contar aquela história novamente, coronel, ela disse com um sorriso. Sobre o dia em que tudo mudou.